Boa noite, alunos. Eu sou a professora Paloma e nós vamos ter hoje a aula de História da quarta etapa. Nosso assunto é a Segunda Guerra Mundial, tratado na quarta unidade, entre as páginas 64 a 73. A Guerra Mundial, especialmente a Segunda, é um dos eventos mais importantes da humanidade e serve para compreendermos como o nosso mundo adquiriu a configuração atual. Primeiro vamos estudar as causas dessa guerra. Nós temos aí 4 principais fatores que culminaram nessa Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, o Tratado de Versalhes, depois a crise de 1929, os regimes totalitários na Europa e a política de apaziguamento da Inglaterra e da França. Agora nós vamos ver como cada um desses fatos cooperou para o surgimento da Segunda Guerra. Vamos nos aprofundar nesse momento no Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um acordo assinado no final da Primeira Guerra Mundial, certo? Esse acordo previa que os países ficassem em paz, ou seja, que não haveria uma nova guerra. Entretanto, esse tratado ele impôs algumas condições consideradas humilhantes pela Alemanha e por outros países, mas principalmente a Alemanha, certo? A Itália, ela também se sentiu prejudicada com esse tratado. E isso fez com que tanto a Alemanha quanto a Itália se revoltassem contra esse tratado de Versalhes, tá? O que acabou criando um clima de confronto entre os países, que foi um fator importante para cooperar para o surgimento dessa Segunda Guerra. A crise de 1929. Qual foi o papel da crise de 1929 para o surgimento da Segunda Guerra Mundial? Nós tivemos aí, nessa crise, a fragilidade do capitalismo sendo exposta. As grandes indústrias começaram a falir e o capitalismo se mostrou um sistema socioeconômico não tão eficiente quanto se imaginava. Isso fez com que vários países no mundo começassem a adotar regimes totalitários socialistas, tá? E esses regimes ditatoriais também contribuíram para o surgimento da guerra, já que os ditadores eles conseguiam impor sua vontade com mais facilidade, o que favorecia o surgimento da guerra. Corroborando com aquilo que eu acabei de falar, a gente tem os regimes totalitários aí na Europa, tá? Nós tivemos regimes totalitários em Portugal, na Espanha. Nós tivemos o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, tá? Todos esses regimes totalitários, eles tinham líderes bastante opiniosos e líderes políticos que desejavam estabelecer sua vontade política sobre as nações a qualquer custo. Então, quando eles tinham interesses diferentes, eles acabavam utilizando de todos os artifícios para atingir as suas vontades, inclusive recorrendo à guerra. Foi por isso que esse fator do totalitarismo contribuiu para o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Agora nós temos a política de apaziguamento da Inglaterra e da França. Como essa política contribuiu para o surgimento da nossa Segunda Guerra Mundial? Bem, a Inglaterra e a França, elas foram consideradas covardes por algumas nações. Por quê? Quando algumas nações desrespeitavam o Tratado de Versalhes, a Inglaterra e a França, elas não mostravam nenhum tipo de punição, nenhuma correção. Isso fez com que essas nações fossem vistas como covardes e acabou fazendo com que Inglaterra e França não fossem levadas a sério pelas outras nações, tá? Isso mostrou que elas tinham uma autoridade frágil, o que provocou revolta, certo? E essa revolta em relação à posição da Inglaterra e da França, que permitiam todo tipo de desrespeito ao Tratado de Versalhes, deixou algumas nações bastante revoltadas, o que criou um clima de guerra ainda mais forte. Por isso foi um fator que contribuiu para essa Segunda Guerra Mundial. Bem, alunos, essas foram as causas da Segunda Guerra Mundial. Nosso assunto continua na próxima aula.